Número 2. Kadishon, Rússia. A cidade está localizada na região de Magadan e foi construída pelos prisioneiros de Gulag. Desde a antiguidade, os habitantes consideram esse local muito desfavorável. A exploração de minas de carvão contribuiu para a construção da cidade. Um grave acidente ocorreu no ano de 1996. Em uma das minas de carvão ocorreu uma explosão, onde 6 pessoas morreram. Após esses trágicos eventos, eles decidiram fechar totalmente as minas. Mas, apesar disso, a cidade foi abandonada muito mais tarde. Kadishon apresenta grande interesse para os fãs do turismo industrial. Eles visitam a cidade para passear pelas casas abandonadas, para admirar os monumentos destruídos e os carros enferrujados deixados nas garagens. Cidade Fantasma de Pripyat. A rotina dessa cidade, que fica localizada na Ucrânia, foi totalmente virada de cabeça para baixo no dia 26 de abril de 1986. Na época, o setor de energia nuclear serviu de atrativo para muitos empregos em Pripyat. Mas, depois do trágico acidente com a usina de Chernobyl, a cidade teve que ser evacuada para sempre. Depois de certo tempo, a usina foi isolada como uma espécie de estrutura apropriada para essas situações de acidente nuclear, e mesmo com esse recurso, os riscos de contaminação não foram eliminados. Atualmente, não há registro de humanos que voltaram para morar nessa cidade, e após um tempo, os animais selvagens começaram a ocupar os espaços da cidade. Na Primeira Guerra Mundial, Kayaköy, na Turquia, teve um dos mais brutais conflitos da história, mas achamos que você vai concordar que poucas cidades sentiram seus efeitos tão fortemente quanto a Kayaköy. Construída em 1700, está localizada no sudoeste da Turquia. No entanto, por anos ela teve uma grande população grega considerável. Mas quando a Primeira Guerra Mundial chegou, os turcos otomanos começaram a perseguir os gregos, e isso veio a mudar em 1923, quando uma troca populacional entre os dois países fez com que os gregos que viviam lá fossem forçados a evacuar, fazendo com que a cidade rapidamente fosse abandonada. Desde então, se tornou um local para pequenos grupos de terroristas. Fordlândia foi o nome dado a uma área de quase 15 mil quilômetros adquirida em 1927 pelo empresário norte-americano Henry Ford, por concessão do estado do Pará. Ford tinha a intenção de usar a Fordlândia para abastecer sua empresa de látex, material necessário para a confecção de pneus para seus automóveis. A terra infértil e pedregosa, bem como as novas tecnologias que permitiam fabricar pneus a partir de derivados de petróleo, tornaram o empreendimento um total desastre. Hoje a cidade é uma coleção de prédios em ruínas. A cidade está abandonada desde a década de 40. A cidade italiana abandonada. O nome dessa cidade italiana é Craco, e ela chegou a possuir 2.000 habitantes. De modo não tão comum, Craco foi construída na encosta de uma montanha, ainda na Idade Média. Na época, a população da cidade sofria bastante com constantes guerras e com a infertilidade do seu solo, o que reduzia incrivelmente a quantidade de alimentos. Em torno de 1600, a peste negra chegou ao local. No entanto, apesar de parecer impossível, a cidade resistiu. Mas por que será que hoje ela está abandonada? Bem, a resposta é simples. Ela foi construída no topo de uma colina, e isso a tornava vulnerável a eventos naturais. Terremotos, deslizamentos de terra e inundações são alguns exemplos que fizeram de Craco uma cidade fantasma. Hoje em dia ela se tornou um ponto turístico para os apreciadores das cidades e obras medievais. E uma curiosidade é que a cidade serviu de cenário para o filme A Paixão de Cristo, de 2004, com direção e atuação de Mel Gibson. Cada uma das cidades abandonadas tem sua história impressionante. A maioria delas foi abandonada por causa de algum desastre natural.
ou simplesmente porque em muitos desses lugares o trabalho que eles executaram se tornou obsoleto e eles tiveram que forjar novos futuros. Fordlândia, a cidade fantasma na Amazônia. Você já ouviu falar no magnata Henry Ford? Bem, para quem não sabe, esse cara foi o criador da Ford Motor Company e também um grande inventor que revolucionou a indústria automobilística. Em um dos seus projetos, a Ford resolveu construir uma pequena cidade aqui no Brasil chamada de Fordlândia. A cidade tinha o objetivo de abrigar moradores tanto brasileiros quanto norte-americanos que trabalhariam na cidade, onde seria produzida a borracha que seria utilizada na fabricação de pneus dos carros da Ford. Porém, o que começou com um sonho para muitos acabou se tornando um pesadelo. O projeto, que continha mais de 10 mil trabalhadores, falhou de forma dramática e a cidade que prometia o sonho americano foi abandonada. Hoje em dia, a Fordlândia está assim. Como se pode perceber, existem muitos motivos para uma cidade ser abandonada, né? Heichahoyuan. A aldeia de Heichahoyuan já foi uma próspera comunidade pesqueira, estabelecida nos anos de 1950, na ilha de Chengchan, no leste da China. A aldeia chegou a abrigar uma comunidade com cerca de 3 mil pescadores, morando em mais de 500 casas. Mas, à medida que a pesca e a própria China foram se desenvolvendo, o porto acabou ficando pequeno demais para as embarcações gigantescas que começaram a circular pela região. A atividade pesqueira acabou sendo distribuída para portos maiores. E assim, a aldeia foi praticamente abandonada nos anos de 1990. O Craco, na Itália, que está localizada na província do sul da Itália de Basilicata, e foi fundada em 540 a.C. Ela tem uma aparência marcante por ter sido construída sobre uma plataforma em um penhasco de 400 metros de altura, onde este local da cidade poderia se defender de potenciais invasores. Com esse mecanismo de defesa, funcionou bem durante 1500 anos. No entanto, eventualmente levou à queda da cidade, porque Craco acabou se tornando extremamente vulnerável a desastres naturais, e vários deslizamentos de terra levaram a uma grande quantidade de danos causados a ela. Esses deslizamentos de terra acabaram se tornando tão graves que, em 1963, o governo expulsou todos os residentes de Craco, fazendo com que eles se mudassem para a cidade vizinha de Peschiera. Desde então, tornou-se uma atração turística popular e um local para filmagens de alguns filmes como A Paixão de Cristo e Cristo Parou em Éboli. Antes de continuarmos, nos ajude se inscrevendo no canal. Argentiera. É uma antiga cidade de mineradores. Seu nome vem da palavra argentum, ou seja, prata. A extração desse metal começou aqui na época dos romanos e dos fenícios. O melhor período da extração de prata foi nos anos de 1940. Então, a produção entrou em declínio, até que, em 1963, a mina foi finalmente fechada.